Nesta galeria de heróis da fé falando sobre Pedro, nós já vimos que ele é capaz de uma ousada confissão, capaz de ações irrefletidas, e agora veremos que ele, como nós, era um homem sujeito a quedas fragorosas. Algo interessante no que Tiago diz, equiparando Elias a cada um de nós, em Tiago 5,17. Tiago diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas. Muitas vezes nós queremos as grandes vitórias dos heróis da fé, mas não queremos as suas fraquezas. E qual foi a fraqueza de Elias relatada na Bíblia? Ele fugiu de uma rainha ímpia e assassina chamada Jezabel e de seu marido igualmente ímpio e assassino chamado Acabe, em 1 Livro dos Reis 19:2. O que me impressiona aqui é que ele fez isso depois de derrotar quase 1000 profetas e sacerdotes de Baal naquela prova de fé no Monte Carmelo em que desceu fogo dos céus e incendiou o seu próprio sacrifício. O que nós podemos ver em Pedro, como nós? Pedro também caiu. Pedro fugiu enquanto Jesus estava sendo preso e podemos culpá-lo? Não foi apenas Pedro quem disse que não abandonaria Jesus. Todos os demais discípulos, todos os outros apóstolos fizeram o mesmo e fizeram com veemência em Marcos 14:31. E no fim todos fugiram. Na prática todos negaram a Jesus. Com a ajuda de outro discípulo que tradicionalmente é identificado como sendo João, Pedro permaneceu por perto. Conseguiu entrar na casa do sumo sacerdote e ali ele mostra que é o que nós não queremos admitir que nós somos: frágeis, fracos e vacilantes em nossa pequena fé. Exatamente como o pai daquele jovem endemoniado em Marcos 9:24. Sim, nós, como ele, também somos homens de pequena fé. E Jesus chama de pequena fé ninguém menos do que os apóstolos em Mateus 8:26. Logo na entrada do pátio, Pedro poderia ter percebido que estava adentrando em terreno muito perigoso, mais perigoso do que ele parecia. Uma serva lhe pergunta se ele não era um dos discípulos de Jesus, e ele responde que não era, em João 18:17. Era o primeiro sinal de alerta, apenas o primeiro. Mas você talvez diga: puxa vida, Pedro não deveria ter ido adiante. Mas agora me responde uma coisa: e você? Você não vai adiante? Você não vai além? Você nunca vai adiante? Você nunca prossegue apesar dos sinais de alerta? Em um segundo momento, Pedro agora está entre os servos se aquentando à beira de uma fogueira, num quadro muito parecido com a descrição do Salmo 1. Compare o verso 1 do Salmo 1 com João 18:18. Ora, os servos e os guardas estavam ali tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. E Pedro então é questionado se ele não é um dos discípulos de Jesus, e ele novamente diz que não era. Pedro estava perigosamente perto do passo final do abismo, mas mesmo assim ele não tira o pé do acelerador, continua em frente. Talvez se fosse um filme ou uma série, você gritasse dentro de você: para, Pedro! Para, é perigoso! Para, porque você está se metendo em confusão. Mas é exatamente isso que o Espírito Santo faz dentro de mim, de você, e o que nós fazemos. É exatamente isso que a consciência faz, gritando e gritando, e quantas vezes ela é ignorada. Mas ainda não acabou. A noite ainda não terminou e Pedro só negou a Jesus 2 vezes. A palavra de Jesus tem que se cumprir. E ninguém menos do que uma testemunha ocular da prisão de Jesus. Alguém que estava lá no jardim, alguém que viu a coragem de Pedro em defender o seu mestre e cortar a orelha de Malco, alguém muito próximo da vítima de Pedro, um parente de Malco, o reconhece. E agora, Pedro? Só restava ao pobre Pedro o argumento de tentar esconder-se do flagrante atrás de coisas tão ineficientes e vãs como folhas de árvores, atrás de palavras ao vento frio da noite, pragas e juramentos inúteis. Mas ele não consegue esconder-se do olhar de Jesus. Sim, mesmo naquele momento o Senhor o viu. Em Lucas 22:61 diz que então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Só restava a Pedro o choro, o amargo choro do fracasso. Em Lucas 22:62 diz: então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Mas isto não é o fim. Cair não é o último ato da vida de um crente. O Senhor sempre vem e nos restaura. Um abraço no coração do pastor. Não se esqueça de fazer a sua inscrição se você ainda não fez.
Você também pode ser notificado de todos os vídeos clicando no sininho, ativando as notificações. E é claro, você pode ser nosso parceiro sem Pix algum, apenas divulgando o nosso canal entre os seus contatos.